Boa noite, Dani. Seu áudio está Boa fechado. noite, Elton. Agora fica mais fácil. Tudo bem? Eu estou ótimo, graças a Deus. E você? Que coisa boa. Tô bem também, graças a Deus. Amém. Que bom. Hoje foi ótimo lá participar da operação, viu? Sim? Olha, Foi a observação nesse primeiro momento é super importante, né? Para perceber a movimentação, para se adaptar ali aos indicadores, foi muito bacana. que bom. Mesmo perdendo, teve aprendizado, teve ganho. Deu o calorzinho? Aí eu fiquei pensando, né? Porque na hora eu fiquei observando, vou esperar dar 9h30. De 9h30 deu aquela loucura. Exatamente foi a hora que subiu, né? Eu, caramba, se alguém botou dinheiro aí nessa movimentação, se ferrou. É, assim, né? O pensamento que veio. E você logo em seguida mostrou lá, né? Que acabou perdendo. É, só que depois É jogo de gente grande mesmo. é jogo de quem já está jogando há tempos, né? Então, depois você vai chegar lá. Amém. Eu creio. Recebo. É, vai chegar nesse nível. Boa noite, Vi. Amém. Boa noite, Dani, boa noite, Elton. Tô por aqui, vou Boa ficando. noite, Vi. Beleza. Você foi intimada a abrir a câmera, viu? Não tem justificativa, não. Agora não, deixa eu terminar o negócio que eu tô fazendo aqui, daqui a pouco eu abro, minha gente, pelo amor de Deus. Ah, Já eu abro. Tô aqui ouvindo, ajeitando a janta. Tá toda descabelada, pelo jeito. Eu vou até de dormir de tarde, me deu luxo. Glória a Deus. Descanso é importante. amém. E aí, eu Boa noite, Amém. Alex. Boa noite. Boa vai noite, estar aqui Alex. fazendo intervalo do curso para poder dar uma olhadinha aqui. Olha, Show. É isso aí. Compromisso com tudo. É isso aí. você não tá aqui que eu vou estar perguntando. Olha, hoje, Ô, mulher, Rebeca, é tão falsa aí, acho que é o teu áudio, Bi. Hoje a mentoria, ela tem como é que eu posso dizer? Ela tem um forte impacto emocional. E vocês vão entender muito bem essa situação do forte impacto emocional que hoje a mentoria vai ter. Então, se eu fosse você, eu ficaria preparado. Todo mundo aqui não tem problema do coração, eu já perguntei ontem, tá todo mundo certo, o coração batendo, show, controlado. Quem tem problema já tomou seus remédios. Se não tomou remédio, tome logo. Ah, Deus, hoje a situação vai ser bem interessante. Por que eu pedi para que você colocasse a sua câmera para poder participar? Porque hoje é um dia bem diferente. Nós vamos iniciar de verdade a nossa jornada, mas antes de iniciar a jornada, a gente vai passar por um momento bem interessante. Deixa só o pessoal começar a chegar, né? Todo mundo entrar, porque aí fica mais fácil eu saber quem está participando, quem não está participando, porque dependendo de quem entrar, ou dependendo de quem não entrar, aí eu faço algumas coisas e outras não, né? Vai depender aqui de quem vai entrar. Boa noite, Fê. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.
Eu tava perguntando, tá todo mundo com o coração em dia aí, né? Boa noite. Coração forte, em dia, tá todo mundo assim hoje, né? Show de bola. Tô Muito de bom. bola. Quem tiver com o coração meio frágil, tome cuidado. Mas eu tô falando assim, mas é sério, tá? Quem tiver com probleminha aí e tal, de impactos emocionais, me avise que eu relaxo pra você, tá? É de verdade. Eu tô falando, mas é de verdade. Possa ser que o impacto não seja nem tão forte. Possa ser, né? Possa ser que o impacto não seja tão forte para você. Mas com toda certeza esse impacto é muito forte para mim, tá? E eu considero que como é tão impactante para mim, possa ser que seja muito impactante para você. Então, você que está com sistema emocional um pouquinho mais ou menos, aí me avisa, porque eu alivio para você, né? Mas se você tá com o seu emocional top aí, tal, tudinho, não, Elton, ó, pode mandar que bato no peito e tá tudo certo. Se você tá desse jeito, então hoje vai ser um dia incrível. Bem, Tô nem achando que vai ter adianta levantar a mão constrangimento. que você tá boa do coração. Não nem venha a sua levantar a mão que o coração tá bom. É o quê? É o quê, Dani? Tô achando que vai ser constrangimento hoje. Constrangimento? Vai nada, rapaz. Quero ver. Haja coração, né, Dani? Haja coração. Nossa. Constrangimento? Jamais, nenhum. Nada de Não, mas constrangimento. não deixamos de mudança, né? O constrangimento, a consciência, tudo isso é forma de mudar. E eu tô aqui para isso. Pode mandar, chefe. O senhor sabe. Né? É no desconforto que a gente cresce. Desse jeito. E alguns estão passando por desafios grandes, mas estão aí, né? Firme e forte. Os desafios vêm, mas se não superar, não dá em nada, né? É preciso superar, né? Então, sem mais delongas, são 21 horas e 5 minutos. Hoje eu vou começar logo, porque hoje eu acredito que a gente pode até passar um pouquinho do horário. Não tem problema não, né? Tem problema de passar um pouquinho do horário? Bem, eu acredito que pode passar do horário, porque eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho, eu acredito. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, a leitura de hoje é a página 17. Página 17. Eu dei uma tarefa, porque eu entendo que para você sair da situação que você está e construir uma nova, você precisa cumprir as tarefas. Porque se lembra que nós lemos que os ricos, eles cumprem com os seus compromissos? Então, se você quer ser uma pessoa rica, um dos, um dos princípios é você ser comprometido, tá? Cumprir os seus compromissos. Então, vamos lá. Você que leu aí a página 17, você achou alguma coisa em comum com o questionário que eu mandei você responder? Eu não li, eu esqueci. Oh, meu Deus, que pena. Total, a página 17 é o questionário que a gente respondeu hoje. E como foi responder esse questionário? Foi difícil, não vou confessar essa conversa. Me foi Mas achei a minha difícil. horinha. Foi tranquilo. Bem, para uns foi difícil, para outros foi tranquilo. Eu gostaria que você entrasse naquele sistema. Levanta a mão e aí você fala e todos nós esperamos o outro, tá bom? Porque fica mais fácil para ninguém ficar passando por cima de ninguém que aí não consiga ouvir direito. Eu sei que nem todos responderam, tiveram muitas pessoas que não conseguiram responder, tá? Mas você que respondeu e você que leu a página, começando por Rogerson. Rogerson, fala como é que foi responder o questionário e fazer essa leitura.
consegue me escutar bem, Elton? Tô ouvindo bem. Pronto, foi um pouco desafiador no questão que eu tive que parar para analisar alguns pontos meus, assim, interiores, né? Como, assim, eu me comporto, o que é que eu acredito, o que é que eu penso de fato. Mas aí, assim, foi bom até para fazer uma autoanálise mais detalhada, né? Às vezes a gente não tá tão atento a A nós mesmos em gente, alguns pontos das nossas a vidas. gente, a Eu gente. mesmo, eu mesmo, bem lembrado, perdão. Às vezes eu mesmo não estou atento a alguns detalhes da minha própria vida, né? Então foi bastante interessante para relembrar e ver alguns pontos, né? Mas assim, foi bom. Não foi ruim, não. Foi muito bom. Ah, legal. Elaine? Vamos lá. Felicidades a todos. Vamos a esse capítulo aqui bem interessante, né? Que ele começa dizendo assim: vivemos num mundo de dualidades. Então, o que isso significou para mim? Que eu tenho que viver. Acho interessante a lógica, né? No alto e no baixo. Saber viver no alto e saber viver no baixo. No claro e no escuro, no quente e no frio. São as coisas que sobrevêm sobre a minha vida e eu tenho que ter a mentalidade de poder viver bem nessas situações de dualidade para poder conseguir sair bem, com a chance de sair bem. E falar muito aqui quando ele também diz assim, ó, tem que ser a pessoa certa. O ser fala da minha identidade. No lugar certo, é de estar no lugar certo. E na hora certa, é de viver isso. De poder viver essa experiência. E bem interessante o questionário que hoje foi respondido, né? Quem é você, como você pensa. E aí, Alto, a gente vai ter que falar isso, como é? Não, essa parte do questionário você só vai falar se foi muito desafiador ou não. O restante não precisa. Certo. Não foi desafiador, tá, responder esse questionário, até mesmo porque eu já estou no processo, na jornada, desde que eu fiz o CIS, em 2022, processo do autoconhecimento, de eu conhecer as minhas crenças de identidade, de merecimento, de capacidade, e aí eu fui aprendendo a conhecer quem sou eu de fato, o que é essa minha caixinha de ferramentas. E interessante que eis aqui o final dessa página. O fato é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Então, eu sou a única responsável pela vida que eu ando tendo e vivendo. Essa é a minha contribuição. Amém. Wilson? Olá, boa noite novamente. Bem, em relação ao questionário, para mim foi terrível responder. Foi terrível, mas enfim, saiu as respostas. E em relação ao capítulo do livro, a parte que mais me chamou a atenção foi o último parágrafo, onde ele diz que o fato é que o seu caráter, o seu pensamento e suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. E aí eu vejo agora que meu pensamento e minhas crenças precisam ser muito mudados. Mas enfim, né? Estamos no processo. Estamos na jornada. Pois é. Cadê a próxima mãozinha aí? Cadê a mãozinha? Não estou vendo mãozinha nenhuma levantada. Vai lá, manda bala. Eita, poxa. Microfone. Agora. Gente, boa noite a todos. Bom, para mim o questionário foi bem desafiador. Não foi fácil não para mim, porque eu
analisar uma pessoa é mais fácil eu olhar para outra pessoa do que olhar para mim mesma. Então, quando é para olhar para mim mesma, fica complicado. Seja para dizer pontos positivos, pontos negativos, então fica complicado, assim. Eu sou assim. E a página do livro eu acabei de ler, nas carreiras, acabei de chegar em casa. E o que me chamou a atenção da página também foi o parágrafo que o colega acabou de ler, né? Que o fato é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Então, assim, com essa frase, a gente vê o quanto é complicado, né? O quanto é difícil você entender as suas crenças, você entender qual é a razão, entender qual a razão de não ter conseguido ainda conquistar esse sucesso que eu tanto almejo. É isso, a minha contribuição. Show. Dani? Boa noite, pessoal. Na leitura do livro, o que me chamou a atenção foi a analogia que ele colocou sobre o carpinteiro e suas ferramentas, que se pode ter, né, as melhores ferramentas, mas o que é mais importante realmente é a habilidade na construção daquele trabalho. E no final também, quando ele fala assim, a chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá as pessoas até você. E quando elas aparecerem, faturem. Então, ter a consciência sobre as minhas habilidades, sobre as minhas fraquezas, né, o que tem dentro de mim. Aí eu vou potencializar os efeitos das ferramentas que vão chegar também, né, falando sobre a minha vida. E também, como eu estou no processo também de autoconhecimento, já venho há 3 anos, né, nessa construção de olhar para dentro de mim, evoluir, melhorar, identificar as crenças negativas, trabalhar essas crenças, mudar, né, também foi bom responder. Eu percebi que ainda tem coisas ainda para se trabalhar, né, ficou mais claro, por exemplo, essa questão da exposição, de minha exposição e da confiança nas pessoas, isso ainda estou, né, em construção. Era muito tímida, muito fechada, estou evoluindo essa parte de comunicação. Então, foi bom esse questionamento que me trouxe essa visão clara de algo que eu preciso realmente hoje, eu identifico hoje como importante trabalhar. Essa é a minha contribuição. Legal. Cadê a irmãozinha? Cadê a irmãozinha? Vamos. Tá faltando Diana, faltando Cleide, Henrique, Viviane, Tatiana. Um de cada vez, não briguem. Boa noite. Boa noite, Diana. Eu confesso que, assim como a maioria, hoje foi um dia bem corrido e não consegui ler como eu gostaria, como eu gosto de ler normalmente. Eu li agora, acabei de chegar em casa também. Para mim, as perguntas e respostas foi um desafio, falar de mim mesma. Foi um... Obrigada, esqueci. Foi um desafio, né? Falar de mim mesma, falar dos meus paradigmas, das minhas crenças, foi como o amigo ali, foi bem difícil falar, bem difícil. Oi, amiga. Aí, bem complicado, não sei nem se eu respondi o que deveria, na verdade. Bem confuso. Falar do outro é fácil, falar de você mesmo é bem difícil. Mas vamos lá. Eu li aqui essa última frase, me chamou muita atenção, né? Acho que a grande maioria já falou, mas eu vou ler mesmo assim.
o fato que o seu caráter é o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. E é exatamente o que foi mais forte aqui para mim, né? Que a gente tem que ser determinado, perseverar, né? Isso. É uma das coisas que eu preciso mudar, e me determinar a mudar, né? A seguir, a usar as ferramentas, a colocar em prática e perseverar. É isso aí. O celular de Júnior descarregou, daqui a pouquinho ele fala. Tá bom. Maravilha. Ok, boa noite. Não vou abrir a câmera por motivos mais fortes, mas quero deixar aqui a minha contribuição, né? Primeiro, para mim deu para responder tranquilo a questão do questionário. Em virtude de que as meninas falaram, eu já venho numa pegada aí de desenvolvimento, de autoconhecimento. Não foi tão difícil, né? Apesar de saber o que tem que ser mudado e mudar é totalmente diferente, é outra realidade. E o que me chamou a atenção aí é o ponto final que já foi falado por várias pessoas. A chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá as pessoas até você. E quando elas aparecerem, faturem, né? É a questão, tudo aí é o pensamento. Porque o que vai gerar essa energia é o que a gente pensa, vai gerar o que a gente sente, e aí é o que algumas pessoas até falam, né? Sobre a lei da atração, sobre N situações que não vem ao caso, mas o que me chamou a atenção foi esse ponto aí. Ok? Beleza. Show. Próximo. Olá, gente, boa noite. Fiquei bem surpresa com o questionário. Eu imaginava qualquer coisa menos aquele questionário. Criei muita expectativa e confesso assim, não foi um desafio. Pelo contrário, quando eu preenchia o questionário, eu estava me avaliando e vendo que eu estou no caminho certo. Eu ainda não cheguei onde eu deveria chegar, mas também já não estou no mesmo lugar. Já estou caminhando. Então, isso me trouxe alegria quando eu fui avaliando e fui lendo e me vendo naquele lugar e evoluindo. Eu disse, poxa, eu já não estou mais naquele lugar. Já evoluí. Então, assim, foi muito bom preencher esse questionário. Legal. E o que me chamou a atenção, assim como todo mundo, né? Tipo, eu entendi depois que você falou, deixa para ler depois que responder o questionário. E como hoje em dia foi bem corrido, aí agora que assim todo mundo falando um pouquinho de cada coisa, aí realmente tem a ver o capítulo 17 com o questionário. E deixo também essa parte que ficou bem guardado aqui. É o fato que o seu caráter e os seus pensamentos e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Realmente, essa é a palavra-chave. É isso. Show. Próximo, falta a Isabela, falta a Clique, falta Henrique. Fala, Isabela. Boa noite, pessoal. Tem que levantar a Gente, mãozinha. se não estiverem me ouvindo, me perdoe, porque aqui a internet é um pouco ruim. Eu estou na casa da minha mãe. Acabei de chegar ainda e está fazendo muito frio. Então, Elton, é para falar sobre o questionário? não, é para falar sobre a página. O questionário só dizer se Ah. foi muito desafiador ou não. Foi muito desafiador responder o questionário. E é como minha amiga falou agora, que entendeu, né, o porquê do questionário. Quando eu li, eu percebi, porque você não deixou a gente ler, seria muito óbvio. E a parte que me chamou muita atenção,
diz o seguinte: eu sempre digo, não basta estar no lugar certo na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Essa foi uma das partes que eu achei muito importante, porque a gente realmente tem que ser o de resolver problemas, né? Então, quando a gente resolve, eu tenho que resolver problemas. Então, se eu estiver no lugar certo, na hora certa, eu vou poder ajudar pessoas, eu vou poder contribuir. Eu acho que isso me chamou muita atenção. E a última frase que todo mundo também falou é o fato que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Esse, para mim, foi que fechou com chave de ouro e eu deixo minha contribuição aqui. Show, Isabela? Boa noite a todos. Para mim, responder o questionário foi bem desafiador também. Então, de ficar pensando, é muito difícil falar de si mesmo. E a parte do livro que eu vi que mais me interessou foi o fato é que seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Né? E eu estou vendo que eu tenho que mudar muitas crenças minhas, tem muitas crenças limitantes e eu tenho que acreditar mais em mim. É isso aí. Muito bom. Falta Henrique, falta Rafael, Simone. Não precisa brigar, um de cada vez. Não? Nenhum? Nem Henrique, nem Simone, nem Rafael. Boa noite, Elton. Tá me recuperando aqui meu juízo, porque tô com o juízo congelado. Viu? Aí veio viajando agora de moto, só Jesus na causa. Aí tava dando uma pequena lida, porque o dia também foi muito corrido hoje, né? E tem uma dizer que também Respondeu o questionário? o questionário foi um pouco desafiador, né? Até algumas respostas mesmo entre pouco, que a gente tem que se conhecer também muito bem, até pra gente responder, pra gente não estar mentindo. A gente não. Né? No caso eu tenho que estar sabendo sobre mim mesmo pra gente não estar mentindo, né? A gente tem que ser realista, sempre. A parte que eu vi aqui no livro, né? Essa parte também que me chamou a atenção foi, sempre digo, né? Não basta estar no lugar certo, na hora certa, você tem que ser a pessoa certa no lugar certo, né? E no final dela, o fato que o seu caráter e o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam seu grau de sucesso, né? Então a gente, primeiramente, eu tenho que me conhecer bastante, né? Para me adequar, né? O modelo que eu vou querer para minha vida daqui para frente, né? Então, na parte da confiança, né, no meu mentor, né, confiar em mim mesmo, né? Então, isso é primordial na minha vida, porque ainda é mais desafio ainda estar falando na frente de todo mundo aqui, que eu sou muito tímido para estar falando, né? Então, eu tenho que dizer para hoje é isso. A minha contribuição foi essa mesmo. Show de bola! Show de bola! Parabéns! Parabéns por estar superando aí alguns desafios, como esse de falar na frente de todo mundo. Isso é um desafio que está sendo superado. Pessoal, vamos bater palma aí, porque isso é um desafio que está sendo superado. Parabéns! Parabéns! É isso aí. Todas as vezes que nós enfrentamos o nosso medo, nós ganhamos forças ainda mais para continuar de uma forma ainda melhor. Então, parabéns, parabéns por conseguir aí se colocar, tá?
Agora vem a parte que eu disse, quem está com o coração bom, meu Deus, é agora. Nossa, sério, Elton, sério. Primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês concordam comigo que todo mundo, todos nós, todo ser humano, ele vive com altos e baixos. Não existe nenhum ser humano com a linha reta. Não existe. Por isso que o autor ele começa falando da dualidade. Existe alto, baixo, esquerdo, direito, claro, escuro, pequeno, alto. Então, nós vivemos dualidades. Duas coisas. Sempre. Tá? Mas o que ele diz é o seguinte, que essa dualidade ela é necessária. Por quê? Para que um polo exista, é necessário que o outro também exista. Não existe somente subida. Não existe. É necessário também ter os seus altos e baixos. É necessário, não é uma linha reta. Assim como ele dá aqui o exemplo que o lado direito precisa do lado esquerdo. Eu não consigo cortar o meu lado esquerdo e ficar somente com o lado direito. Então, pense que na sua vida, na minha vida, nós teremos essas dualidades. Ora você vai estar feliz, ora você vai estar triste. Ora as coisas vão estar boas, ora as coisas vão estar precisando serem ajustadas. Ora o seu emocional está lá em cima, uhul, sou top. Ora você está depressivo, pensando, meu Deus, que será da vida? Ó céus, ó vida! Isso faz parte, isso é dualidade. Nós passamos por isso, todos nós passamos e vamos passar por isso, por essas dualidades. Porém, ele fala uma coisa aqui que é fundamental. Ele fala uma coisa aqui que é espetacular, que ele diz o seguinte, olha, portanto, se existem regras externas, também existem regras internas. A dualidade, ela existe. Mas existem regras que são fora, que não está dentro de mim, que eu não comando, mas existem regras que eu comando, que está dentro de mim e eu preciso ter consciência disso. E essas regras são importantíssimas. Aí ele diz, as primeiras envolvem aspectos essenciais, como conhecimento, administração financeira, estratégia, por aí vai. Mas não menos fundamental é o jogo interno. E aí ele faz a analogia que não adianta você ter a melhor ferramenta se você não tiver a habilidade para usá-la. Não adianta ter a melhor ferramenta se não tiver a habilidade necessária para utilizar. Então, eu não preciso só ser bom em usar a ferramenta. Eu preciso ser bom em conhecimento para poder utilizar a ferramenta e potencializar aquilo que eu já sou bom, tá? Então, não é a ferramenta que faz você se destacar. É você, é a sua mente, a forma de você pensar que vai fazer toda a diferença com a mesma ferramenta que a outra pessoa está utilizando, tá? Por isso que algumas pessoas têm... Você pode olhar e alguma vez pensou assim, por que fulano de tal tem tanto resultado e ele faz a mesma coisa que eu? Por que o dele está lá em cima e eu ainda estou aqui? Alguém já pensou desse jeito? Olhou para o outro. Por quê, meu irmão? O cara faz a mesma coisa. Que estranho, né? Ele faz a mesma coisa que eu, mas por que o dele está dando certo? Aí você tem que olhar para a mentalidade. Será que ele está tendo a mesma mentalidade que você? Porque não é a ferramenta. É isso que o autor está dizendo. Não é a ferramenta. É o jogo interno. É isso aqui ó, que faz a diferença. E nós não conseguimos ver no outro o interno, né? O invisível. E depois ele entra aqui nas perguntas no questionário, e antes do questionário ele diz, não basta estar no lugar certo e na hora certa, você precisa também ser a pessoa certa. Mas vocês concordam que para você ser a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, algumas coisas precisam morrer?
para outras começarem a existir? Quem concorda com isso? Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Então, se todo mundo está concordando comigo que é preciso morrer ou matar alguma coisa para poder viver um novo, para poder viver algo novo, eu preciso matar alguma coisa? Então, meu querido, segura o coração aí, porque agora vem bomba. Ó, amor, vou começar com você, posso? Começar por você, por quê? Porque é o prato da casa, né? Então, faz sentido. Faz sentido? Pega leve que a casinha do cachorro nem compramos ainda. A partir de agora, todo mundo só ouve. Só um minutinho aqui, só um minutinho. Me diga que se vocês estão ouvindo, preste atenção demais. A partir de agora, preste atenção. Bem, para a gente ter uma vida nova, a gente precisa matar algumas coisas. E nesse momento, eu vou fazer uma leitura muito forte e muito pesada. Por favor, eu peço só que vocês se concentrem e ouçam. Hoje, nos despedimos de Luciana Lima, uma mulher de alma bondosa, que sempre foi fonte de apoio, inspiração e afeto para aqueles ao seu redor. Luciana acreditava no melhor das pessoas, sempre enxergando potencial em cada ser humano com quem cruzava. Ela era uma mulher de fé, uma mulher de Deus, que trabalhava com determinação, movida por suas crenças e princípios. Mas apesar de sua dedicação incansável aos outros, Luciana nunca conseguiu acreditar que ela mesma era digna de uma vida grandiosa. Ela tentou muitas vezes, mas sempre se via presa nas teias do medo, da insegurança, das crenças limitantes que lhe sussurravam que seus sonhos eram grandes demais, ousados demais. Luciana desejava profundamente alcançar novos patamares, realizar projetos que queimavam em seu coração, mas a cada tentativa, algo a paralisava. O medo de não ser suficiente, a dúvida de que talvez não fosse capaz, a fez recuar repetidamente. Assim, uma mulher extraordinária viveu uma vida medíocre, não por falta de talento ou vontade, mas por não ter compreendido o seu próprio valor. Hoje morre essa mulher que tanto se doou, que sempre acreditou nos outros, mas que nunca encontrou a força para acreditar plenamente em si mesmo. Morre aquela Luciana que carregava as dores do passado, as cicatrizes do medo e as feridas da dúvida. Ela se despede de tudo que impedia de viver a plenitude de sua própria existência. Este é o funeral de uma vida marcada por limitações autoimpostas, por uma mente que muitas vezes a aprisionou em ciclos de frustrações e tristeza. Mas também é o funeral de tudo aquilo que a paralisava. Luciana Lima não está mais entre nós. E nunca mais teremos notícias dessa mulher, que apesar de todo o amor que deu, não conseguiu
alcançar o amor por si mesmo. Que sua partida seja um lembrete poderoso. É preciso coragem para enfrentar nossos próprios medos, para superar nossas barreiras internas e viver a vida que sempre sonhamos. Luciana não teve essa chance em vida, mas que sua memória seja um farol para que todos nós nunca deixemos de acreditar em nosso próprio potencial. Adeus a essa Luciana. Sua luta interna agora descansa em paz. E sua história de buscar por si mesma nos inspira a sermos mais fortes e ousados em nossos próprios caminhos. Hoje, nos reunimos aqui para nos despedir de Dilaine Lima, uma mulher de coração gigante, mas que por muito tempo viveu à sombra dos seus próprios sonhos. Ela foi uma pessoa admirável, sempre disposta a estender a mão, a ouvir, a cuidar de todos ao seu redor. Sua vida foi uma jornada marcada pelo sacrifício constante de si mesma, pela dedicação aos outros, ao ponto de se anular. Dilaine acreditava profundamente no potencial das pessoas que amava, mas, tristemente, nunca conseguiu enxergar o seu próprio brilho. Uma mulher de fé, Dilaine sempre confiou em Deus e trabalhou incansavelmente por mais de 1000 horas para que os projetos dos outros pudessem florescer. Com uma determinação admirável, ela era um apoio silencioso, a força invisível por trás de muitos sucessos. Mas em meio a tudo isso, ela nunca reservou nenhuma hora para si mesma, para os seus sonhos, suas paixões. Ela viveu com medo de dar o primeiro passo em direção a uma vida extraordinária, acreditando que talvez não fosse merecedora ou capaz. Hoje, porém, estamos apenas celebrando uma despedida física. Hoje nos despedimos daquela Dilaine que viveu uma vida limitada por suas dores, por suas crenças, por medos que a paralisavam e a fizeram acreditar que sua vida não poderia ser maior. A mulher que conhecemos, que tanto lutou para os outros, nunca mais estará entre nós. Morreu para suas feridas internas, para seus traumas, para tudo aquilo que a impedia de florescer por completo. Esse é o funeral de uma vida pequena, sofrida mentalmente. Mas, ao mesmo tempo, é a celebração da libertação de tudo o que a paralisava. Nunca mais teremos notícia dessa mulher que se subestimou. A vida extraordinária que ela merecia está agora na eternidade, livre das amarras que a impediam de sonhar. Que a memória de Dilaine nos sirva como um lembrete. A vida é valiosa demais para não acreditarmos em nós mesmos, para não nos darmos a chance de viver o extraordinário. Hoje, nos reunimos para nos despedir de Rogério Mateus, um jovem de alma generosa que passou grande parte da sua vida acreditando no potencial dos outros, mas nunca no seu próprio. Rogério era uma pessoa maravilhosa, com um coração repleto de bondade e uma fé inabalável. Um homem de Deus que dedicava seu tempo, suas energias, seu trabalho para apoiar
aqueles ao seu redor, mas que por trás de seu sorriso carregava o peso de dúvidas e medos profundos. Ele sempre tentou acertar, sempre buscou fazer o bem, mas a sombra da insegurança o acompanhava, fazendo acreditar que nunca seria capaz de alcançar o sucesso que tanto desejava. O medo de não ser suficiente, de não corresponder às expectativas, o levou a viver uma vida que ele próprio considerava medíocre, uma vida que nunca refletia o verdadeiro brilho que ele carregava. O Jefferson foi um trabalhador incansável, alguém que acreditava com fervor naquilo que defendia, mas a cada tentativa de avançar, algo dentro dele o paralisava. Ele nunca conseguiu conquistar a vida que sonhou, porque as correntes invisíveis do medo e das crenças limitantes o seguravam. Morreu sem saber que era capaz de viver uma vida extraordinária, de alcançar horizontes que ele jamais imaginava ser possível. Hoje morre o irmão Jefferson, que, apesar de todo o amor e dedicação que deu ao mundo, nunca acreditou que merecia o mesmo para si. Morre para os seus medos, suas dores, suas crenças, que o fizeram acreditar que ele não era suficiente. Este é um funeral de uma alma que sempre esteve pronta para servir, mas que nunca soube como servir a si mesmo. Nunca mais teremos notícia dessa versão do Jefferson Mateus, o jovem que viveu uma vida pequena por causa dos gigantes invisíveis que o seguravam. Sua luta interna agora chegou ao fim. E com ela, todas as amarras que o impediam de voar se foram. Que a sua memória nos inspire a não deixar nossos próprios medos ditarem o tamanho da nossa vida. O Jefferson nos deixou uma lição valiosa. Somos todos capazes de algo maior. Mas precisamos acreditar em nós mesmos antes de qualquer coisa. Descanse em paz, Jefferson. E que tua história nos ajude a viver com mais coragem e confiança no que podemos ser. Hoje nos despedimos de Diana Case, uma mulher de profunda fé, que dedicou sua vida à oração e à obra de Deus. Diana foi uma serva incansável, sempre pronta a se entregar por completo aos projetos da casa do Senhor. Sua vida foi um exemplo de amor ao próximo, de devoção e de uma generosidade que tocava a todos que a conheciam. Ela acreditava no potencial dos outros com uma força inabalável, sempre enxergando o melhor em cada pessoa que cruzava o seu caminho. Mas, enquanto Diana se entregava com total empenho àqueles que amava e às causas em que acreditava, ela mesma vivia aprisionada por seus próprios medos. Ela sonhava com uma vida diferente, com projetos guardados no coração, mas de alguma forma nunca conseguiu colocá-los em prática. O medo de falhar, a dúvida constante sobre sua própria capacidade a fazia hesitar. E assim, os anos passaram enquanto ela se dedicava a todos, menos a si mesma. Diana foi uma mulher de Deus, com um coração bondoso, e trabalhou com uma determinação admirável para fazer o bem. No entanto, nunca conseguiu conquistar a vida que desejava para si. Morreu sem saber que era capaz de viver de maneira extraordinária, sem compreender que tudo o que precisava para vencer já estava dentro dela, adormecido. Hoje, damos a Deus a mulher que, apesar de ser uma fonte de inspiração para tantos, nunca acreditou no seu próprio valor. Ela morreu para seus medos, para suas dores, para suas crenças limitantes, ou por causa de tudo isso.
que a fazia se esconder atrás de uma vida pequena e sofrida emocionalmente. Morreu a mulher que um dia foi paralisada pelo receio de errar, pelo medo de tentar algo novo, de dar o passo ousado que mudaria tudo. Hoje, Diana Casey descansa, e com ela todas as correntes que a impediram de voar alto se foram. Este é o funeral de uma mulher que viveu para os outros, que brilhou em sua fé, mas que nunca soube que podia brilhar tanto quanto acreditava nos sonhos alheios. Nunca mais teremos notícia dessa versão de Diana, a mulher que se colocou em segundo plano. Sua luta interna chegou ao fim, e agora, em paz, ela encontra o descanso que tanto buscava. Que sua história nos inspire a não deixarmos nossos próprios sonhos se apagarem. Que possamos aprender com Diana a sermos tão generosos conosco quanto somos com os outros. Que sua partida nos lembre da importância de acreditarmos em nosso próprio potencial. E de que, assim como ela sempre acreditou nos outros, também devemos acreditar em nós mesmos. Adeus, Diana. Que a tua fé agora te guie a uma eternidade de paz. E que a tua memória seja um farol de luz para que todos nós vivamos com mais coragem e confiança no que podemos ser. Hoje, nos despedimos de Marta Maria, uma mulher de coração nobre, que sempre buscou viver de forma digna e generosa, mas que infelizmente nunca encontrou a confiança necessária para acreditar em si mesma. Marta foi alguém que sempre caminhou lado a lado com os outros, mas que raramente soube caminhar sozinha. Ela era uma pessoa maravilhosa, cheia de bondade, sempre pronta a estender a mão e acreditar nos sonhos de quem estivesse ao seu lado. Mas quando olhava para si, via apenas limitações e dúvidas. Marta trabalhou duro por muitos anos, acreditando que um dia sua vez chegaria, que um dia seus sonhos, tão preciosamente guardados, se realizariam. Ela lutou, persistiu, mas o medo sempre esteve presente, sussurrando em seus ouvidos que ela não seria capaz. Eu não consigo, eu não sou inteligente o suficiente, nunca vou realizar meus sonhos. Essas eram as vozes internas que a impedia de alcançar o extraordinário. E assim Marta viveu uma vida de silenciosas, de grandes sacrifícios, mas com a dor constante de não conseguir conquistar aquilo que mais desejava. Marta nunca percebeu que já tinha dentro de si tudo o que precisava para brilhar, para vencer, para ser extraordinária. Ela morreu sem saber o quanto era capaz, sem ter visto a grandeza do seu próprio potencial. Hoje damos adeus a essa mulher que tanto tentou, que tanto desejou, mas que nunca acreditou verdadeiramente que merecia a vida dos seus sonhos. Ela morreu por causa dos seus medos, das suas dores, das suas crenças, que a mantiveram paralisada por tanto tempo. Morreu para tudo aquilo que a fazia sentir-se pequena, que a fazia duvidar de si mesma. O peso dessas correntes finalmente se foi, e agora Marta descansa em paz. Nunca mais teremos notícia dessa versão de Marta Maria, a mulher que acreditava que não era suficiente. Sua luta interna chegou ao fim, e com ela as amarras emocionais que aprendiam.
Hoje Marta descansa, livre de suas próprias limitações. E nós ficamos com a lembrança de sua generosidade, de sua luta. Que sua história sirva como um lembrete de que não devemos esperar o amanhã para acreditar em nós mesmos. Que possamos aprender com a jornada de Marta a valorizar nossos sonhos, a não nos deixarmos limitar por nossos medos e a viver com a convicção de que somos capazes de realizar tudo aquilo que desejamos. Adeus, Marta Maria. Que tua alma encontre agora a liberdade que teu coração tanto buscou. E que tua memória nos inspire a ser fortes, a acreditar e a viver de maneira grandiosa, como você sempre mereceu. Hoje, nos despedimos de Daniela Estelita, uma mulher de alma generosa e trabalhadora incansável, que dedicou sua vida a buscar por segurança financeira e realização pessoal. Daniela sempre acreditou que, com esforço e perseverança, um dia a sua vez chegaria. Ela estudou, se capacitou, enfrentou desafios e batalhas contra as dificuldades, sempre com a esperança de que o futuro lhe traria a recompensa que tanto almejava. Mas, apesar de todo o esforço, a vida nunca lhe trouxe os resultados que ela tanto desejava. Ela era uma pessoa maravilhosa que via o potencial em todos ao seu redor, mas que, tristemente, nunca conseguia enxergar a grandeza que existia dentro de si mesma. Daniela acreditava que seus sonhos eram distantes demais, que ela não era capaz de alcançar a vida extraordinária que sempre esteve no fundo do seu coração. Ela dizia para si mesma: eu nunca vou conseguir. Mesmo com sua dedicação e estudo, nunca se achou apta a conquistar os resultados que desejava, especialmente no mundo da internet, onde ela acreditava que não pertencia. Assim, Daniela passou a viver uma vida de limitações, onde o suficiente para pagar as contas parecia ser o máximo que ela poderia alcançar. Uma vida em que seus sonhos ficaram guardados, sufocados pelo medo de falhar, pelas crenças que a paralisavam e pela dor de nunca se sentir capaz de mais. Ela morreu sem saber que era plenamente capaz de viver uma vida extraordinária, sem conhecer a verdadeira liberdade que vem ao conquistar a própria qualidade de vida, sem entender o que é ter tempo para si e para as pessoas que amava. Hoje damos adeus a Daniela Estelita, uma mulher incrível que, por mais que tenha sido uma fonte de amor e força para os outros, nunca conseguiu acreditar que era digna de sua própria grandeza. Ela morreu com seus medos, suas dores, suas crenças, as mesmas que a impediram de ver quão longe ela poderia ter ido. Este é o funeral de uma vida que poderia ter sido muito maior se ela tivesse acreditado um pouco mais em si mesma. Nunca mais teremos notícia dessa versão de Daniela. A mulher que se limitou, que se contentou com menos, que não viveu a plenitude do seu potencial. Que sua memória nos inspire a não esperar por um futuro incerto, para acreditar em nossas próprias capacidades. Que possamos aprender com a jornada de Daniela a não deixarmos que os medos e as dúvidas nos impeçam de viver uma vida grandiosa. Que sua partida nos lembre da importância de acreditarmos que somos
capazes de realizar até os sonhos mais ousados. Adeus, Daniela. Que sua alma agora descanse em paz, livre das amarras que te seguraram por tanto tempo. Que sua história nos ajude a viver com mais fé em nós mesmos, com mais coragem e com a certeza de que somos merecedores de tudo o que sonhamos alcançar. Hoje, nos despedimos de Cleide Vieira, uma mulher de coração imenso, cuja vida foi marcada por uma generosidade inigualável, uma dedicação profunda aos outros. Cleide foi alguém que sempre colocou as necessidades e os sentimentos alheios acima dos seus, constantemente se anulando para não machucar ninguém. Ela buscava agradar a todos, acreditando que, ao se sacrificar, encontraria um caminho para a felicidade. Mas, infelizmente, nunca encontrou tempo para cuidar de si mesma. Cleide trabalhou duro por muitos anos, sempre acreditando que um dia os resultados chegariam. Ela se esforçou, estudou, se capacitou, mas de alguma forma sempre parecia estar presa no mesmo lugar, sem conseguir avançar. A vida, para ela, se transformou em um ciclo de sacrifício e frustração, onde pagar as contas era o único objetivo que ela se permitia alcançar. Ela era uma pessoa maravilhosa, com um dom especial para enxergar o potencial dos outros, mas nunca conseguiu enxergar o brilho e a força que existia dentro de si. Com o passar do tempo, Cleide começou a acreditar que nunca conseguiria realizar os seus próprios sonhos. Sempre se achou incapaz de conquistar resultados sozinha. E por isso se contentou com uma vida de limitações, onde suas aspirações foram deixadas de lado. Ela morreu sem saber que era capaz de viver uma vida extraordinária, sem conhecer a verdadeira liberdade de ter qualidade de vida, sem saber o que é ter tempo para si mesma ou para cuidar de sua mãe como tanto desejava. Cleide Vieira morreu com seus medos, suas dores e as crenças que a paralisaram por tanto tempo. Uma vida de sacrifício emocional a desgastou, a ponto de ela acreditar que não havia mais espaço para os seus próprios sonhos. Morreu sem se dar a chance de voar mais alto, de conquistar a vida que sempre mereceu. Hoje damos a Deus a mulher que se doou demais aos outros, sem nunca se permitir viver para si mesmo. Este é o funeral de uma vida que foi pequena, não por falta de amor ou esforço, mas porque Cleide nunca acreditou que ela também merecia mais. Nunca mais teremos notícia dessa versão de Cleide, que viveu para agradar a todos, mas esqueceu de agradar a si mesma. Sua luta interna chegou ao fim e agora ela descansa em paz, liberta das correntes emocionais que tanto a feriram. Que a história de Cleide nos inspire a não deixar nossos próprios sonhos morrerem. Que possamos aprender com sua jornada a importância de cuidar de nós mesmos, de valorizar nosso próprio potencial e de entender que merecemos ser felizes tanto quanto aqueles que amamos. Adeus, Cleide. Que tua alma encontre descanso e que tua memória nos guie a viver com mais coragem,
mais amor por nós mesmos e com a certeza de que merecemos uma vida extraordinária. Que possamos honrar teu legado, aprendendo a equilibrar o amor ao próximo com o amor que devemos ter por nós mesmos. E assim, precisamos matar essas pessoas para poder viver uma nova história. Não conseguimos viver uma nova história com essa pessoa, essa versão de você, de mim. Precisamos matar essa versão. Ela não pode existir. Não podemos andar lado a lado com duas versões totalmente diferentes. Sabe a dualidade? Não dá. Ou eu deixo as crenças me matar, ou eu mato essas crenças e construo uma nova vida, uma nova pessoa, uma nova Luciana, uma nova Daniela, uma nova Adelaide, uma nova Cleide, uma nova Diana, um novo Henrique, uma nova Tatiana, uma nova Isabela, um novo Rafael, um novo Nilson, uma nova Marta, uma nova Viviane, uma nova Jefferson, um novo Elton. Precisamos matar tudo aquilo que nos impediu até hoje. Precisamos matar. Morreu. Hoje eu li o atestado funeral. Hoje eu li o seu atestado de óbito. A vida que você teve hoje morreu. Porque hoje você vai passar a viver uma nova vida. Você quer entender como é que você vai viver uma nova vida? Olha, esse aqui é o manual do autor das nossas vidas. E a palavra de Deus diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Preciso morrer, querido.
É preciso morrer, querido. É muito forte. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Depois da morte vem a ressurreição. E isso é maravilhoso, porque Deus nos dá vida. Ele nos faz renascer. Aquele ali já morreu. Aquele já morreu. Mas eu tenho uma novidade para te contar. Hoje celebramos o renascimento de Dilaine Lima, uma mulher que finalmente se libertou das correntes invisíveis que a aprisionavam. Ela não é mais a mulher que vivia com medo, que se escondia atrás das expectativas alheias, que deixava seus sonhos para amanhã. A nova Dilaine nasceu forte, corajosa, uma verdadeira leoa, que, após enfrentar suas dores, encontrou a sua própria voz e o poder da sua essência. A Dilaine de hoje carrega cicatrizes do seu passado, mas não como fardos, e sim como símbolos de superação. Ela entendeu que os erros não definem quem ela é, mas sim o que aprendeu com eles. Ela olhou para dentro de si, enxergou a mulher extraordinária que sempre esteve ali, pronta para despertar. E hoje, finalmente, essa mulher levanta sua cabeça, cheia de confiança, cheia de vida, determinada a conquistar tudo o que um dia acreditou estar fora do seu alcance. Hoje, desperta uma leoa, uma mulher que já não tem medo de rugir, de reivindicar seu espaço, de sonhar os seus sonhos mais ousados e, mais importante, de realizá-los. O que antes parecia impossível, agora é a sua nova realidade. Ela não aceita mais o menos, o não ou a dúvida. Dilaine sabe que merece uma vida grandiosa e está disposta a lutar por ela com e garras afiadas. Ela abraça seus desejos com a mesma força com que antes se entregava aos outros. Mas agora ela sabe que há poder em colocar seus próprios sonhos em primeiro lugar. A Dilaine de hoje é livre, cheia de paixão, determinada a viver de forma plena, a criar uma vida que não seja apenas vivida, mas celebrada. Essa mulher não se contenta com menos do que o extraordinário. Ela está pronta para escalar montanhas, romper barreiras e alcançar as estrelas. Dilaine Lima renasceu. E o seu futuro? Ela será moldado por suas mãos, por sua coragem, por sua fé inabalável em si mesmo. O mundo ainda vai ouvir muito falar dela. O melhor capítulo da sua história começou agora. E eu recebo. Onde celebramos o renascimento de Luciana Lima, uma mulher que transformou a sua vida de maneira extraordinária. Depois de enfrentar seus medos e superar suas crenças que a limitavam, Luciana emergiu mais forte e corajosa do que nunca. Ela olhou para dentro de si, reconheceu suas dores e decidiu que não seria mais prisioneira do passado. Aprendeu com seus erros, não como obstáculos, mas como lições que a impulsionaram para a frente. Hoje, desperta uma mulher vencedora, uma guerreira que não teme mais sonhar alto. Luciana decidiu abraçar seus desejos mais ousados, aqueles que antes pareciam distantes demais. Com determinação nos olhos, a paixão no coração, ela traça seus novos caminhos, constrói novas pontes e derruba barreiras que antes pareciam intransponíveis. A nova Luciana não se contenta com a mediocridade. Ela busca o extraordinário. Cada passo é dado com confiança. Cada desafio é visto como uma oportunidade de crescimento.
Ela inspira todos ao seu redor com sua força renovada, mostrando que é possível reescrever a própria história a qualquer momento. Sua vida agora é totalmente diferente. Luciana abraçou a mulher incrível que sempre foi, mas que antes estava adormecida pelas limitações impostas pelo medo. Hoje, ela vive com plenitude, alinhada com seus propósitos e convicta de que merece tudo o que há de melhor. Seus sonhos não são mais desejos silenciosos. Suas são metas claras metas claras que ela persegue com fervor. Que a jornada de Luciana seja uma inspiração para todos nós, que possamos aprender com sua coragem, sua determinação, sua capacidade de se reinventar. Ela nos mostra que ao libertarmos nosso verdadeiro potencial, podemos alcançar inimagináveis e viver a vida abundante que sempre desejamos. Parabéns, Luciana, por essa transformação magnífica. O mundo agora é um palco onde você brilha intensamente. E estamos ansiosos para ver todas as conquistas que ainda virão. Você é a prova viva de que com coragem e paixão é possível transformar sonhos em realidade viva. Hoje, renasce o novo Rogerferson Matheus. Um homem que enfrentou seus medos mais profundos e de dentro de sua própria escuridão encontrou a luz que sempre esteve ali, esperando para brilhar. Rogerferson aprendeu com seus erros, não como falhas, mas como degraus para a vitória. Ele olhou as dores que o aprisionavam, as crenças que limitavam seus passos e decidiu que não iria mais se deixar definir por elas. Ele escolheu a vida, e não qualquer vida, mas uma vida extraordinária. Agora Rogerferson não é mais aquele rapaz que tinha medo de não conseguir. Hoje ele é um homem corajoso, forte, um verdadeiro vencedor. Ele deixou para trás o fardo de achar que não era capaz. E em seu lugar carregava agora a certeza de que merece tudo o que deseja. Ele se libertou e ao fazer isso abriu as portas para uma existência que pulsa com propósito, paixão e poder. O novo Rogerferson não se contenta com o mediano. Ele sonha grande. Ele vai em busca desses sonhos com determinação e coragem. Ele compreendeu que seu valor não está nas opiniões dos outros, mas no que ele acredita ser capaz de alcançar. E com essa nova mentalidade, ele está moldando uma vida completamente diferente, cheia de realizações, de desafios superados, de conquista que ele nunca imaginou ser possível. Esse homem vitorioso que se levantou das cinzas das suas inseguranças, agora caminha com confiança em direção ao futuro que sempre mereceu. Ele entende que não há limite para o que pode alcançar. Em cada passo dado é um testemunho de sua força e resiliência. O medo não tem mais lugar em sua jornada. Rogerferson agora corre atrás dos seus sonhos mais ousados, aqueles que um dia pareciam tão distantes, mas que hoje ele sabe que está ao alcance de suas mãos. O renascimento de Rogerferson é uma história de superação, de fé em si mesmo, de uma coragem renovada que o leva a lugares que ele jamais imaginou. Seu coração bate agora com uma determinação implacável. O mundo verá, o ouro virá e testemunhará o brilho de um homem que
aquilo que sempre teve potencial de ser. A história de Ross Jefferson nos ensina que o passado não define quem somos, mas sim o que fazemos com ele. E ele agora escolheu ser grande, escolheu vencer, escolheu viver com tudo que tem direito. Este é apenas o começo de uma vida extraordinária. Hoje, celebramos o renascimento de Diana Case, uma mulher transformada, que encontrou dentro de si a força e a coragem que por tanto tempo estiveram adormecidas. Diana sempre foi uma mulher de fé, de entrega, uma serva dedicada à obra de Deus e aos outros. Mas agora ela descobriu o poder de servir a si mesma, com a mesma intensidade, amor e dedicação que sempre ofereceu aos que estavam à sua volta. Depois de anos de luta interna, Diana finalmente olhou para dentro de si e entendeu que sua própria vida era um terreno sagrado, digno de ser cuidado com a mesma devoção com que sempre cuidou dos projetos da casa de Deus. Ao aprender com seus erros, suas limitações, ela libertou das correntes que a mantinham presa ao medo, à dúvida e à insegurança. Hoje ela caminha com a certeza de que merece viver uma vida extraordinária. Desperta uma nova Diana, uma mulher que, junto com a sua fé, agora trilha um caminho de vitórias pessoais. Forte, determinada, corajosa. Ela não tem mais medo de colocar seus sonhos no mundo, de assumir seu lugar, de ir em busca dos desejos mais ousados que um dia ela escondeu no fundo do seu coração. Agora, ela entende que é merecedora de tudo o que sempre quis. Seu papel é tão grandioso quanto o dos outros, e que sua jornada é um reflexo da sua renovada confiança. Diana Case não se contenta mais com a vida pequena, com sua fé inabalável ao seu lado, ela abraça o extraordinário, sabendo que Deus sempre esteve e estará com ela nessa nova caminhada. Cada passo agora é dado com a mesma determinação com que serviu aos outros, mas com a certeza de que seus próprios sonhos também são divinos e dignos de serem realizados. A nova Diana é uma mulher vencedora, uma guerreira que aprendeu a se amar, a se valorizar e a se colocar como prioridade, sem deixar de lado sua essência de bondade. O que antes parecia impossível, agora é apenas mais um desafio que ela enfrentará de cabeça erguida, com a força que vem de sua fé, da sua confiança, que finalmente encontrou dentro de si. O renascimento de Diana é uma lição de que nunca é tarde para se reerguer, para descobrir o próprio valor e para buscar o que realmente faz o coração vibrar. Ela nos inspira a sermos corajosos, a sonharmos alto, a acreditarmos que somos capazes de coisas maiores do que um dia imaginamos. O que antes era paralisia, agora se transformou em movimento. O Aleluia. que antes era medo, agora é fé e força. Diana, o mundo verá a grandeza da mulher que você sempre foi e agora se permite ser. Seu futuro é brilhante e o céu não é mais um limite, mas Aleluia! uma vida extraordinária, guiada pela fé e pela convicção de que você nasceu para vencer. Glória a Deus! Hoje,
renasce uma nova Marta Maria, uma mulher que aprendeu a caminhar com suas próprias forças, com a cabeça erguida e o coração pleno de coragem. A Marta que um dia se viu presa a dúvidas, que acreditava precisar de outras pessoas para seguir em frente, não existe mais. Hoje ela é livre, forte, determinada, uma mulher que deu a volta por cima e finalmente entendeu que o poder de realizar seus sonhos sempre esteve dentro dela. Após anos de medo, inseguranças e crenças limitantes, Marta se libertou. Ela aprendeu que não precisa de ninguém para validá-la, que sua capacidade é imensa e que seu valor é inquestionável. Hoje desperta uma guerreira, uma mulher que reconhece sua própria força, sua inteligência, seu potencial. Ela olha para o futuro com ousadia, sem mais as correntes emocionais que a paralisavam. Essa nova Marta Maria é vitoriosa. Ela não espera mais que alguém a conduza ou a segure pela mão, porque agora ela sabe que é completamente capaz de trilhar seu próprio caminho. Seus passos são firmes, sua determinação é inquebrável. E seu espírito brilha como uma luz que jamais se apagará. A Marta de hoje entende que não precisa estar grudada a ninguém para realizar seus sonhos, porque ela é suficiente, ela é capaz, e nada mais a impedirá de alcançar o extraordinário. Os sonhos que um dia ficaram guardados em seu coração agora ganha vida. Marta não teme mais errar. Não se esconde atrás do medo de fracassar. Ela vai em busca de tudo o que sempre desejou com uma força renovada, sabendo que merece o melhor que a vida tem a oferecer. A nova Marta Maria é uma vencedora, uma mulher que após enfrentar as tempestades internas, emergiu mais forte do que nunca. Ela aprendeu que para alcançar seus sonhos mais ousados, bastava acreditar em si mesma. E agora, com uma fé inabalável em seu próprio valor, Marta segue em frente, conquistando tudo que sempre esteve destinado a ser dela. Hoje celebramos essa transformação. Marta não é mais uma mulher que depende das circunstâncias ou das pessoas ao seu redor para avançar. Ela é dona do seu próprio destino, uma guerreira que trilha seu caminho com coragem e determinação. Seu renascimento nos ensina que todos nós podemos nos libertar das crenças que nos limitam e que o caminho para o sucesso começa quando decidimos acreditar que somos capazes. Parabéns, Marta, por sua força e resiliência. Que sua nova jornada seja repleta de conquistas e que você continue a brilhar, sabendo que sozinha é suficiente para realizar tudo o que o seu coração deseja. O mundo pertence à nova Marta e o futuro agora é o palco onde ela brilhará intensamente. Nós, hoje, celebramos o renascimento de Daniela Estelita, uma mulher que superou todas as barreiras que um dia aprenderam e com coragem reconstruiu sua própria história. A antiga Daniela, que carregava o peso da insegurança e das dúvidas, não existe mais. Agora desperta uma nova mulher, cheia de força, confiança, determinação. Uma mulher que aprendeu a acreditar em si mesma, que se libertou das dores e das crenças limitantes, que a mantinham presa em uma vida que não refletia seu verdadeiro potencial. Daniela decidiu que não aceitaria mais uma vida medíocre. Ela olhou para os seus medos e enfrentou cada um deles de frente.
e deu um salto de fé. Não só em Deus, mas finalmente em si mesma. A mulher que um dia se contentou apenas com o suficiente para sobreviver, agora entende que nasceu para prosperar, para viver de forma plena, para conquistar tudo o que sempre sonhou. Hoje, Daniela é uma guerreira vitoriosa. Ela se desafiou, ousou entrar no mundo digital. Outro dia acreditou que não teria espaço. Decidiu que iria vender pela internet. Algo que parecia tão distante da sua realidade. E provou para si mesma que é capaz de ir muito além do que imaginava. Cada passo, cada venda, cada vitória, Daniela quebrou as correntes do medo de fracassar. A nova Daniela não tem mais medo de ousar. Ela agora corre atrás dos seus sonhos mais audaciosos, sabendo que o fracasso não é o fim, faz parte do caminho para o sucesso. O que antes parecia impossível, hoje se tornou seu campo de batalha. E Daniela está vencendo dia após dia. Ela é uma mulher forte, determinada, inspiradora, que depois de tanto tempo, finalmente entendeu que o mundo é seu e que ela pode conquistar tudo o que deseja. Essa transformação é mais do que uma vitória pessoal, é um símbolo de resiliência e de coragem. A nova Daniela Estelita é uma mulher que não se limita, mas não se limita mais pelas vozes do passado. Não se deixa paralisar pelo medo. Ela aprendeu a confiar no seu próprio talento, a valorizar a sua capacidade e a traçar o seu próprio caminho de sucesso. Hoje, Daniela caminha com confiança, determinada a alcançar cada um dos seus sonhos, com a certeza de que foi feita para grandes coisas. A sua história é uma inspiração viva, que a mudança começa quando escolhemos acreditar que somos capazes de muito mais do que imaginamos. Ela é vencedora, não apenas pelos resultados que alcançou, mas pela decisão de se levantar e ser dona da sua própria vida. Daniela, agora você brilha, livre, empoderada. Seu futuro é brilhante e promissor. E o medo de fracassar, esse ficou no passado. O melhor da sua jornada está só começando. E o mundo mal pode esperar para ver tudo o que você ainda conquistará. Você renasceu e agora vive com plenitude, coragem. É uma fé inabalável em si mesmo. O sucesso te pertence. E a vida extraordinária que você sempre sonhou já é sua realidade. Oh, glória! Isso é maravilhoso, porque cremos que, assim como Deus disse, que nós temos uma nova vida, assim todos nós viveremos essa nova vida, não só a vida que Deus já tinha preparado, mas a vida que você agora começa a viver. Hoje celebramos o renascimento de Cleide Vieira, uma mulher que, após anos de batalhas internas, finalmente encontrou a força que sempre esteve dentro de si. A antiga Cleide, que se anulava para agradar os outros e que vivia presa em medos e inseguranças, não existe mais. Agora ela emerge como uma mulher vitoriosa, corajosa, guerreira, pronta para viver a vida com a plenitude que sempre mereceu.
A nova Cleide aprendeu a confiar em si mesma. Ela entendeu que sua força e capacidade sempre estiveram ali, esperando para serem descobertas. Depois de anos de dedicação aos outros, ela finalmente se deu a permissão para cuidar dos seus próprios sonhos. As crenças limitantes que um dia a paralisaram foram quebradas. E Cleide renasce como uma mulher livre, sem medo de fracassar, sem o peso do passado. Com uma determinação inabalável, Cleide se desafiou e entrou no mundo digital, vendendo pela internet algo que antes parecia ser tão distante e impossível. Ela percebeu que o sucesso estava ao seu alcance e que tudo o que ela precisava era acreditar em seu próprio poder, em seu próprio potencial. Hoje, ela é uma vencedora, uma mulher que decidiu ir atrás dos seus sonhos mais ousados, sem hesitar, sem duvidar de sua própria capacidade. A nova Cleide não se contenta mais com pouco. Ela está em busca de grandeza. E agora sabe que é capaz de alcançar. Seus passos são firmes e guiados pela certeza de que nasceu para conquistar muito mais do que um dia imaginou. A mulher que antes vivia com medo de decepcionar os outros, agora se orgulha de si mesma. Ela não depende mais da aprovação alheia, pois finalmente compreendeu que sua própria voz é a que mais importa. A transformação de Cleide Pinheiro é um testemunho de coragem e resiliência. Ela nos mostra que mesmo depois de anos vivendo em função dos outros, é possível se levantar, se redescobrir e brilhar intensamente. Hoje, Cleide caminha com a confiança de quem sabe que o mundo está em suas mãos, que os seus sonhos não são grandes demais, mas completamente possíveis. Essa nova mulher não tem mais medo do fracasso, porque entende que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Cleide é uma guerreira que enfrentou suas dores, rompeu suas barreiras e agora vive com liberdade, força, uma visão clara do futuro que deseja construir. O futuro pertence a Cleide Pinheiro. Ela nasceu de novo, mais forte, mais destemida e mais focada do que nunca. O medo ficou no passado. E hoje ela escreve sua história de sucesso com as próprias mãos, caminhando em direção a um destino brilhante e extraordinário. O mundo verá e se inspirará na mulher grandiosa que Cleide se tornou. Seu renascimento é uma vitória. E a sua jornada, Cleide, está apenas começando. Show! É isso. Nós precisamos matar para depois começar a viver. Se Deus já decretou ao meu e ao seu respeito, tome posse. Tome posse. É meu. Nunca mais voltarei a viver aquela vida. Por isso que eu disse a vocês que hoje o coração de vocês tinha que estar forte. Porque vamos entrar na jornada agora. Agora sim, vamos entrar na jornada. Porque já matamos. Matamos tudo o que era preciso. E agora revivemos. Renascemos
mais fortes, mais corajosos, mais determinados e crentes de que a vitória já é sua. Em nome de Jesus, tome posse, meu querido, minha querida. Eu recebo. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Pela Amém. presença de todos vocês, pela paciência de passar um pouquinho do horário. Obrigado. Olha, aqueles a quem eu não li com o seu nome, é porque o questionário foi respondido muito depois. Você precisa entender que a sua jornada, ela precisa ser encarada com determinação. Você hoje que não teve o seu nome lido, tome posse, porque não foi o seu nome, mas foi para você também. Mas na próxima vez, cumpra a sua palavra de se comprometer com você mesmo e com a jornada. Haja o que houver, você está aqui para vencer. Não aceite nada menos do que isso. Então, passe por cima dos seus obstáculos, das barreiras e vamos viver uma jornada mente bilionária de forma completa, intensa. E o céu não é mais o limite. Amém, amém. Obrigado, pessoal. Amém. Obrigada, gente. Obrigada, Elza. Uma semana linda e abençoada. Tchau, tchau. Até amanhã. Obrigado. Até segunda. Sandra, obrigado. Foi muito top hoje. Que maravilha. Coração. Amém, amém. Amém. Eu estou